Você passou por muitas transformações e transições de carreira que você comentou comigo antes nos bastidores, e, e uma transformação como mãe, como mulher, porque nesse caminho todo tu foi se conhecendo, né? Tu acredita que ainda nessa tua caminhada você sentiu algum momento que alguém te discriminou pela questão homem e mulher? Então, hoje eu estou num segmento, trabalhando, né, num segmento predominantemente masculino. Eu lembro muito, logo que eu iniciei, eu fui participar de uma feira do nosso segmento, eu era uma das únicas mulheres naquele ambiente. Assim como eu poderia citar, eu conheço várias empresárias, mulheres que também estão em outros segmentos predominantemente masculinos. Eu nunca senti um preconceito, porque eu acho que eu sempre me posicionei muito e nunca dei espaço para isso. Mas ele existe. Isso a Uhum. gente não pode negar que ele existe. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa se fortalecer de que se nós estamos naquele lugar, a gente merece estar naquele lugar. Pode até ser que alguém vá falar algo, vá te ofender ou vai, né, gerar qualquer situação que seja uma situação de preconceito. Mas aí precisa vir esse posicionamento, essa coragem, essa resiliência mesmo, para passar por cima disso, né? Pode sofrer uma vez, mas na próxima, talvez a pessoa que faça isso, ela vai ter que passar por cima, né? Uh, eu já senti preconceito em alguns momentos, não necessariamente no ambiente de trabalho, né? Uhum. Que é hoje, vamos dizer assim, o mais frequente da gente ver, né? Mas como eu vim de uma família que esteve por muitos anos na vida pública, eu já tive várias situações desconfortáveis que eu passei ao longo da vida, né? Em relação a isso, em relação aos meus pais, enfim. E por mais difícil que foi, por mais que dói, né? Dói você ouvir falar de alguém que você ama, enfim. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto isso me fortaleceu, o quanto me fez ter mais certeza dos valores com os quais eu fui criada, o quanto reforçou o orgulho que eu tenho do trabalho que foi feito, enfim. Mas naquele momento foi muito ruim para mim, foi muito difícil, né? Porque às vezes as pessoas olhavam e tinham uma concepção de você, como se a tua vida fosse maravilhosa, como se a tua vida fosse muito fácil, né? Entre aspas, nasceu no berço de ouro. E muito pelo contrário, né? Eu acho que só quem passa, só quem sente na Exato. pele, só quem acompanha o dia a dia, que conhece realmente as dificuldades. Mas eu acho que a vida é feita de dificuldades. E tá tudo certo. E eu acho que as dificuldades são que trazem os aprendizados, né? E muitos querem, eu vejo assim, né, fala às vezes de sucesso e falam de, enfim, das coisas boas, né? Muitos querem alcançar o sucesso, muitos querem chegar lá, muitos querem estar, né, no lugar que sempre sonharam, mas poucos querem a peregrinação, né? Ah, Poucos não, querem imagina. passar pela dificuldade, Jamais. poucos querem abrir mão de certas coisas. Então eu vejo que todos esses percalços, eles nos fortalecem, né? E eu até sou grata por eles, né? Dizem que a gente amadurece com os danos e não com os anos, Ah, né? boa, gostei disso. Ouvi essa frase esses dias e eu mentalizei, porque eu disse, é uma verdade. A gente se Perfeito. fortalece não pelos anos, estou ficando mais velha, vou ficar mais madura, é pelo que a gente vai passando realmente, né? É a tal da história, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, Isso, mas, sinceramente, eu acho que 90% do nosso aprendizado é na dor, com certeza. sabe? E legal, muito, muito, muito interessante que você fala de um ponto de vista aqui nessa tua resposta, sem nenhuma capa da Caroline Maldaner, dessa mulher. Não, a pessoa, o eu, o que eu passo na minha intimidade. E é muito interessante isso, essa abordagem, Carol, porque conhecer a pessoa, independente do teu sobrenome, da trajetória da tua família, mas principalmente do que você construiu. Eu escuto muito, e aí fica para você que está me ouvindo, quando você fizer o comentário, queria ser herdeiro. Você já ouviu isso? Ai, como é bom, ela é herdeira. Você já ouviu isso? Já ouvi. Eu já ouvi, mas isso é algo tão superficial, porque essa questão de ser herdeiro é algo que, ok, que bom para você, mas isso não se mantém. Ah, legal, ótimo, que bom para ti. Mas não se mantém. Nada se mantém sem trabalho, É nada verdade. se mantém sem esforço, nada se mantém
sem suor, Exato. né? Eu sempre falo, é herdeira, é diferente de ser sucessor. Isso, com E certeza. fica um legado, como tu disse antes, da questão de você se melhorar, se espelhar em quem te trouxe ao mundo, que é o teu herói, digamos Claro. assim, mas de uma certa forma retribuir sendo melhor, né? Uhum. Não melhor porque tu não tá comparando, mas eu digo assim, sendo o teu melhor, Isso. dentro das tuas possibilidades. E isso é fundamental e fantástico para você, para quem você inspira e para quem você vai deixar no mundo. Como tu disse, tua filha, né? Ou os demais que vierem por aí. Tem projeto de ter mais filhos? Olha, eu gostaria de ter, né? Mas é as escolhas que a gente faz, né? Eu sempre pensei em ter 2 filhos, então eu tô no momento decisão, assim, de tomar essa decisão consciente, né? De abrir mão de algo, Aham. porque eu sempre digo, a gente se imagina, às vezes, com uma malinha, né? E você vai carregando coisas. Em algum momento, você tem que tirar uma pecinha de lá para poder colocar uma nova. Abrir espaço. Então, tô nesse momento do abrir espaço, né? De definir as prioridades aí para quem sabe vir um novo baby por aí. Uau! Gente, já fizeram um sinal para mim que o nosso tempo do rádio tá acabando, mas não desligue o seu rádio. Acesse o nosso canal no YouTube que a gente vai continuar esse papo. Aí tem muito mais por vir. Mas agora é a hora, Carol, do nosso quadro Pingo nos Is. Ai, ai, ai. Tá preparada? Vamos lá? Esse quadro Pingo nos Is, para você que tá me ouvindo, eu faço perguntas diretas e pontuais. Direto, pingo nos is para ela responder. É rápido, bate-bola. Pronta? Vamos lá? Caroline, você acha que mulheres que escolhem não ser mães ainda sofrem preconceito no meio empresarial? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Você acredita que mulheres que escolhem não ser mães sofrem preconceito? Vamos tirar do mundo empresarial, do mundo real aqui para todos nós? Podem sofrer, mas não por quem é mãe. Porque só quem é mãe sabe a transformação que isso é na vida. E o quanto, eu sempre falo, eu depois que fui mãe, foi a melhor e a maior transformação que eu tive, né? Eu, às vezes, até tenho algumas amigas que não querem ser mães, e aí eu pensava, nossa, porque sempre foi o meu sonho ser mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu entendo plenamente a decisão, respeito a decisão, e eu acho que, realmente, para ser mãe, você tem que querer ser mãe. Segura essa pergunta aqui, que já no YouTube a gente vai continuar esse assunto. Eu quero abordar um tema muito interessante sobre o fato de ser mãe ou não ser mãe. Se é o seu caso ou não é, continua com a gente no YouTube, porque o assunto vai render. Agora o assunto é pingo nos is e eu preciso continuar. Carol, ainda vale a pena discutir equidade de gênero ou quem tem competência cresce independente de ser homem ou mulher? Não, eu acho que tem que continuar na pauta. A equidade em alguns setores específicos. Nós estamos, como eu comentei antes, a gente está muito atrasado em alguns momentos, então eu entendo que não pode sair da pauta. Mas as mulheres precisam muito olhar para si, se fortalecerem, né, terem coragem de avançar, de buscar, de evoluir, enfim, para chegar onde elas querem. Agora, tirar da pauta eu acho que não é o momento ainda. Liderança feminina tem que ser diferente da masculina ou esse é um rótulo que se impõe às mulheres? Eu acho que se impõe. Liderança, para mim, é algo que vem da tua essência, é a preocupação com o outro, é a empatia, como eu falei no início, é sobre o legado. E eu acho que isso não tem a ver com homem e mulher, tem a ver com liderar. Existe mesmo sororidade de verdade, ou seja, aquela empatia entre as mulheres, seja no mundo dos negócios, seja nos outros mundos, ou na prática a competição ainda fala mais alto? A competição ainda fala mais alto, infelizmente. Eu acredito que a gente precisa muito e cada dia mais nos apoiarmos enquanto mulheres, porque se a gente buscar apoiar a outra, nós vamos chegar lá muito mais rápido. Como eu falei, a gente vem lentamente. Se nós tiver esse apoio entre mulheres, a gente vai chegar mais rápido. Então, falta ainda a sororidade. Como fazer isso? É um desafio bem grande, mas eu acho que isso vai muito no nosso dia a dia, né? Da gente olhar e entender, desde uma palavra que a gente fala ou uma atitude que a gente faz, a gente entender como isso está impactando na vida daquela pessoa. Encorajar mais. Eu acho que encorajar
é algo que vai ajudar muito nisso. Porque às vezes o que falta para a mulher é aquele empurrãozinho, é aquela coragem realmente de mostrar para ela que ela tem capacidade, que ela tem condições de chegar onde ela quiser. Como eu falei antes, toda mulher tem muita força. Algumas ainda não descobriram essa força. Então, cabe a nós se conhecer, se fortalecer emocionalmente, saber realmente o que a gente quer e ter coragem para chegar lá. É o apoiar sem competir. Com certeza. Gente, eu tenho muito mais perguntas para fazer aqui. O programa já acabou aqui na 90.3, mas nos acompanhe. Acesse o canal no YouTube que a gente vai continuar lá, porque o papo tá ótimo. Tem tempo para continuar. Vamos lá. Gente, muito obrigada a você que ficou até agora conosco. Agradeço os nossos patrocinadores. Ela Passione, Cicobi Credial, Área 51 Suplementos, Drogarias Bem Popular e o apoio da Dueto Concept. Muito obrigada a você que ficou até agora conosco.